Escute com atenção, porque isso pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Muitos de vocês têm enfrentado batalhas que parecem não ter fim. Opressões, angústias, portas fechadas, famílias divididas, noites sem paz. Você ora, você clama, mas parece que o céu está em silêncio. E talvez você nem saiba por quê. O Espírito Santo me levou a trazer uma advertência séria hoje. Existem áreas da sua vida onde os demônios só serão derrotados se você se prostrar diante de Deus em jejum secreto. Não é sobre religiosidade, não é sobre aparência, não é sobre ritual, é sobre guerra espiritual. Satanás sabe que um crente que jejua e busca a Deus em secreto se torna imparável, porque se conecta diretamente ao poder que vem do alto. É por isso que ele tenta te distrair, te cansar, te afastar da presença de Deus. Hoje o Senhor está te chamando para um nível mais profundo, um lugar onde os céus se abrem, onde as cadeias caem, onde milagres acontecem e onde os demônios fogem. Mas isso exigirá renúncia, exigirá entrega, exigirá coragem. Se você sente que esta palavra é para você, prepare o coração, porque o que Deus vai revelar sobre o jejum pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. O jejum que abre os céus e move o sobrenatural. Quando um filho de Deus decide se separar para buscá-lo em jejum e oração, algo acontece no mundo espiritual que nossos olhos naturais conseguem ver. O jejum secreto não apenas disciplina o corpo, ele ativa movimentos invisíveis nos céus. As batalhas que você jamais vencerá com esforço humano, porque elas não são travadas na terra, mas nos lugares celestiais. Por isso o profeta Isaías revela em Isaías 58:6. O que Deus realmente espera de nós. Não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da opressão e pôr em liberdade os cativos. Isso significa que o jejum que agrada a Deus não é uma prática externa, mecânica ou vazia, mas um clamor do Espírito, que rompe as amarras da alma e libera o poder do céu sobre a nossa vida. Há correntes invisíveis que mantêm muitas pessoas presas. Vícios, feridas emocionais, ciclos de fracasso, medos, padrões de pecado e influências espirituais ocultas. Você pode tentar de tudo, pode se esforçar ao máximo, mas se a luta é espiritual, só será vencida com armas espirituais. E aqui está o segredo. Quando o coração do homem se rende em jejum, Deus libera respostas que estavam retidas, o que parecia impossível de romper. Começa a se desfazer diante da presença do Senhor. Portas que estavam fechadas se abrem. O que antes era silêncio passa a ecoar com respostas claras. O que parecia derrota se transforma em vitória. Isso não acontece porque o jejum obriga Deus a agir, mas porque ele alinha o nosso coração ao coração do Pai e nos conecta com o seu propósito. Existe um lugar espiritual que não pode ser acessado pela pressa, pela superficialidade ou pela religiosidade vazia. Esse lugar se chama secreto. É no secreto que as maiores batalhas são vencidas, antes mesmo de se manifestarem no mundo natural. Muitas pessoas não entendem por que oram, jejuam ocasionalmente, frequentam a igreja e ainda assim continuam presas a ciclos de dor, opressão e estagnação espiritual. A resposta está na profundidade. O inimigo não teme orações rasas, ele não se intimida com práticas espirituais feitas por obrigação. Mas ele treme quando um filho de Deus decide entrar no secreto com sinceridade, quebrantamento e fome pela presença do Senhor. O jejum secreto não é uma ferramenta para chamar a atenção de pessoas, não é para ser anunciado nem exibido, porque sua força está justamente no silêncio, na intimidade e na entrega total diante de Deus. Jesus ensinou que quando jejuamos em secreto, o Pai que vê em secreto recompensa publicamente. Isso revela que há liberações espirituais que só acontecem quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não existe reconhecimento humano. Satanás sabe disso e por isso ele trabalha incansavelmente para manter as pessoas ocupadas, distraídas, cansadas e emocionalmente sobrecarregadas, tudo para impedir que elas parem e entrem nesse lugar profundo com Deus. Quando alguém entra no secreto de verdade,
O coração começa a ser alinhado, a sensibilidade espiritual aumenta e o discernimento se torna mais claro. Coisas que antes pareciam confusas começam a ser reveladas. Pesos espirituais começam a cair e áreas travadas da vida começam a se destravar. O jejum secreto não muda Deus, mas muda completamente quem jejua. Ele enfraquece a carne, fortalece o espírito e coloca a pessoa em uma posição de dependência total do Senhor. É nesse lugar que Deus trata feridas profundas, remove fortalezas espirituais, quebra legalidades do inimigo e libera a autoridade espiritual sobre a vida do crente. Quem aceita esse chamado para o secreto nunca mais permanece no mesmo nível espiritual, porque passa a experimentar uma dimensão da presença de Deus que transforma pensamentos, decisões, atitudes e o próprio destino. Quando falamos sobre jejum, muitas pessoas ainda carregam conceitos errados que impedem a experiência real com Deus. Alguns veem o jejum apenas como sacrifício físico, outros como troca, como se fosse uma moeda espiritual para forçar respostas do céu. Mas o verdadeiro jejum não funciona dessa forma. O jejum que move o coração de Deus começa no interior, no quebrantamento sincero, na decisão de alinhar a alma à vontade do Pai. Antes de Deus tratar situações externas, Ele trata o coração. É por isso que muitas pessoas até jejuam, mas não veem mudanças, porque continuam carregando orgulho, falta de perdão, rebeldia, pecado oculto ou resistência em obedecer à voz do Espírito Santo. O jejum revela aquilo que está escondido dentro de nós. Quando a carne enfraquece, o Espírito ganha espaço. E aquilo que estava abafado vem à tona para ser tratado. Deus não expõe para envergonhar. Ele revela para curar, libertar e restaurar. É por isso que muitas pessoas até jejuam, mas não veem mudanças, porque continuam carregando orgulho, falta de perdão, rebeldia, pecado oculto ou resistência em obedecer à voz do Espírito Santo. O jejum revela aquilo que está escondido dentro de nós. Quando a carne enfraquece, o Espírito ganha espaço. E aquilo que estava abafado vem à tona para ser tratado. Deus não expõe para envergonhar. Ele revela para curar, libertar e restaurar. O verdadeiro jejum nos coloca diante de nós mesmos e diante de Deus sem máscaras, sem justificativas e sem defesas. É nesse lugar que o Senhor começa a remover fortalezas emocionais, padrões de pensamento errados e comportamentos que dão legalidade ao inimigo. Muitas batalhas espirituais não avançam porque o problema não está fora, mas dentro. Enquanto o coração não se rende completamente, certas portas permanecem fechadas. Mas quando alguém decide jejuar com arrependimento genuíno, humildade e desejo real de mudança, o céu responde. O jejum se torna uma ferramenta de alinhamento espiritual, onde a vontade humana se submete à vontade de Deus. Nesse processo, a pessoa começa a ouvir a voz do Senhor com mais clareza, a perceber direcionamentos que antes passavam despercebidos e a caminhar em obediência. O jejum verdadeiro não apenas libera respostas, mas transforma o caráter, fortalece a fé e prepara o coração para sustentar aquilo que Deus deseja entregar. Sem esse tratamento interior, muitas bênçãos se tornariam peso. Por isso Deus trabalha primeiro dentro, para depois agir fora. Existe uma resistência espiritual real quando alguém decide levar o jejum a sério. Muitas pessoas interpretam essa resistência como sinal para parar, mas na verdade ela é a confirmação de que algo está sendo confrontado no mundo espiritual. Quando o crente começa a jejuar de forma correta, o inimigo reage porque sabe que legalidades estão sendo quebradas e territórios estão sendo retomados. Surgem distrações inesperadas, cansaço extremo, pensamentos de desistência, irritação sem motivo, desânimo espiritual e até situações externas que parecem exigir. Nada disso é coincidência. É uma estratégia para impedir que a pessoa permaneça no processo. O jejum expõe a fragilidade da carne e revela o quanto somos dependentes de Deus. Por isso, muitos desistem antes de experimentar os resultados. O inimigo trabalha para gerar a sensação de que o esforço não vale a pena, que nada está acontecendo, ou que o jejum não está funcionando. Mas o mundo espiritual não funciona no mesmo tempo do natural.
Muitas vezes, enquanto a pessoa sente silêncio, batalhas intensas estão sendo travadas nos céus a seu favor. Daniel jejuou por 21 dias antes que a resposta chegasse. Não porque Deus demorou, mas porque houve resistência espiritual no caminho. Da mesma forma, quando alguém decide perseverar no jejum, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver mudanças imediatas, algo poderoso está acontecendo. A perseverança quebra a resistência, enfraquece fortalezas espirituais e libera respostas retidas. Cada dia de jejum é um golpe no reino das trevas. O inimigo sabe que se você continuar, ele perde espaço. Por isso a insistência em te parar. Mas quem permanece vence. O jejum ensina constância, maturidade espiritual e confiança total em Deus. Ele nos tira da dependência das emoções e nos leva a uma fé firme, baseada na verdade da palavra. Quando a resistência é maior, é sinal de que a libertação está mais próxima. A Bíblia chama isso de cadeias, jugos e maldições, e deixa claro que essas estruturas só são rompidas quando há arrependimento, humilhação e busca sincera diante de Deus. O jejum se torna um instrumento poderoso nesse processo, porque ele nos coloca em total dependência do Senhor, quebrando o orgulho humano, abrindo espaço para que o Espírito Santo revele aquilo que está oculto. Quando o povo de Deus se humilha em jejum, algo acontece no mundo espiritual. Joel registra o chamado do Senhor, dizendo que não basta rasgar as vestes, é preciso rasgar o coração. Isso revela que o jejum que gera libertação não é externo, não é aparência, mas uma rendição profunda da alma. É nesse lugar que Deus começa a tocar áreas que foram ignoradas, feridas que foram escondidas, pecados que foram racionalizados e dores que nunca foram curadas. Muitas vezes as cadeias permanecem, não porque Deus não quer libertar, mas porque o coração ainda não se abriu completamente para ser tratado. O jejum cria esse ambiente de exposição santa, onde não há máscaras, apenas verdade diante do Pai. A história de Esther nos mostra como o jejum pode mudar decretos espirituais. Um decreto de morte já havia sido liberado contra todo um povo, e humanamente não havia saída. Não havia força militar, influência política ou estratégia possível. Quando falamos do jejum que quebra cadeias e traz libertação, entramos em uma das dimensões mais profundas da guerra espiritual. Existem prisões invisíveis que atravessam anos e até gerações, mantendo pessoas presas em ciclos de dor, fracasso, medo e opressão, sem que elas entendam a origem disso. Muitos carregam pesos que não começaram com eles, mas que foram herdados por escolhas erradas, palavras lançadas, alianças espirituais equivocadas ou pecados não tratados no passado. A única resposta foi convocar um jejum. Enquanto o povo se humilhava, Deus agia nos bastidores. O favor foi liberado, o inimigo foi desmascarado e o decreto foi cancelado. Isso nos ensina que existem situações na nossa vida que só serão revertidas quando entramos nesse nível de dependência. Há decretos espirituais tentando operar contra famílias, lares, casamentos, filhos e finanças, mas quando alguém decide se posicionar em jejum, o céu entra em ação. O jejum também expõe e quebra legalidades espirituais que o inimigo usa para agir. Onde há pecado não confessado, falta de perdão, ressentimentos guardados ou desobediência consciente, o adversário encontra espaço para atuar. O jejum, quando acompanhado de arrependimento sincero, fecha essas brechas. Ele nos conduz ao perdão, à confissão e à reconciliação com Deus. É nesse processo que as correntes começam a cair. Aquilo que antes parecia impossível de vencer começa a perder força. Vícios enfraquecem, opressões se dissipam, padrões antigos são interrompidos e a mente começa a ser renovada pela verdade. Há libertações que não acontecem em público, mas no secreto. Enquanto ninguém vê, Deus trabalha profundamente. Enquanto o corpo sente a renúncia, o espírito é fortalecido. Muitas pessoas buscam libertação apenas com palavras, mas esquecem que Jesus ensinou que certas cadeias só se rompem com oração e jejum. Isso não é castigo, é convite. Convite para sair da superficialidade e permitir que o Senhor governe completamente todas as áreas da vida.
quando isso acontece. Não apenas uma pessoa é alcançada, mas gerações começam a ser curadas. O jejum não apenas quebra maldições, ele abre caminho para a restauração. Deus não apenas remove o peso, ele restitui aquilo que foi perdido. Sonhos interrompidos, relacionamentos quebrados, identidades feridas e destinos travados começam a ser realinhados. Onde havia vergonha, Deus libera a honra. Onde havia dor, Ele derrama a cura. Onde havia confusão, Ele traz clareza. Tudo isso não acontece porque o jejum tem poder em si mesmo, mas porque ele nos posiciona debaixo da autoridade do sangue de Jesus, que já venceu toda a maldição na cruz. Esse é o convite de Deus neste nível mais profundo. Permitir que ele trate não apenas os sintomas, mas a raiz. O jejum que gera libertação é aquele que produz transformação interior. Ele muda a forma como pensamos, reagimos e nos posicionamos espiritualmente. Cadeias são quebradas, ciclos são encerrados e uma nova história começa a ser escrita. Não por esforço humano, mas pela intervenção sobrenatural de um Deus que honra um coração verdadeiramente rendido. O jejum como porta para a intimidade profunda com Deus é uma das dimensões mais esquecidas e, ao mesmo tempo, mais poderosas dessa prática espiritual. Muitas pessoas buscam o jejum apenas como um meio para obter respostas, milagres ou intervenções específicas. Mas o propósito mais elevado do jejum não é mudar a mão de Deus, e sim alinhar o nosso coração ao dele. O jejum nos ensina a reconhecer a nossa verdadeira fome. Muitas vezes, acreditamos que estamos com fome de respostas, de provisão ou de mudanças externas, quando na verdade nossa alma está sedenta do Deus vivo. O salmista expressa isso de forma profunda ao declarar que sua alma suspira por Deus como o servo brama pelas correntes das águas. O jejum revela essa sede espiritual, porque ao negar o alimento físico, percebemos o quanto dependemos de Deus para tudo. Nesse processo, somos confrontados com nossas prioridades e aprendemos a distinguir o que é essencial do que é apenas distração. É nesse ambiente de intimidade que o relacionamento com Deus se aprofunda. O jejum não é uma troca, não é uma barganha, mas um encontro. Um encontro que transforma, cura e reposiciona o coração. Assim como Ana, que em meio à dor, ao choro e ao jejum, se derramou diante do Senhor, aprendemos que Deus não se move apenas pelo pedido, mas pela entrega. Ana não buscava apenas um filho. Ela buscava consolo, direção e comunhão com Deus. E quando o coração dela foi alinhado, a resposta veio no tempo certo. Carregada de propósito, a intimidade gerada pelo jejum também produz discernimento espiritual. À medida que nos afastamos do barulho do mundo, das distrações constantes e das pressões diárias, passamos a ouvir com mais clareza a direção do Espírito Santo. Coisas que antes confundiam a mente começam a se organizar. Decisões que pareciam difíceis se tornam mais claras. O jejum nos ajuda a perceber armadilhas espirituais antes mesmo de cair nelas, porque a sensibilidade espiritual aumenta quando a carne perde espaço. Outro fruto dessa intimidade é a paz, que excede o entendimento. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo diminui e a confiança em Deus cresce. Aprendemos a descansar no tempo do Senhor, entendendo que Ele está no controle. O jejum nos treina a confiar, a depender e a esperar, algo extremamente necessário em um mundo que exige respostas rápidas e resultados imediatos. Quando a presença de Deus se torna prioridade, a autoridade espiritual flui naturalmente. Não é algo que se força, nem que se aprende em técnicas, mas que nasce da comunhão constante. Um coração íntimo de Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele carrega uma segurança espiritual que o inimigo reconhece. Essa autoridade não vem do esforço humano, mas do relacionamento profundo com o Pai. O jejum também nos ensina a dizer não à carne e sim ao espírito. Ele revela áreas onde ainda resistimos à vontade de Deus e nos convida a entregar o controle. Esse processo gera maturidade espiritual e nos prepara para viver os planos do Senhor com mais firmeza. À medida que a vontade própria é quebrada,
A vontade de Deus passa a governar nossas escolhas, atitudes e reações. Buscar a Deus em jejum é um convite para sair da superficialidade e entrar em profundidade. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real. É no secreto, longe dos olhares humanos, que Deus se revela de forma mais íntima. E quanto mais o conhecemos, menos somos dominados pelas circunstâncias. A intimidade com Deus nos sustenta quando tudo ao redor parece instável. O jejum, nesse nível, deixa de ser um sacrifício pesado e passa a ser um privilégio, um tempo separado para estar com o Pai, ouvir sua voz e ser transformado por sua presença. Ele nos esvazia do que não importa, para nos encher do que é eterno. E é nesse lugar de intimidade que encontramos força, direção e propósito para viver uma vida alinhada com o céu. A perseverança no secreto é uma das maiores provas de maturidade espiritual que alguém pode viver. Muitos começam jornadas de oração, jejum e busca por Deus com entusiasmo, mas poucos permanecem quando não há aplausos, reconhecimento ou respostas imediatas. O secreto é o lugar onde Deus trabalha profundamente no caráter, longe dos olhos humanos, onde intenções são reveladas e motivações são purificadas. Permanecer nesse lugar exige decisão, constância e um amor genuíno pela presença de Deus, acima de qualquer resultado visível. Jesus ensinou claramente sobre o valor do secreto, ao dizer que o Pai, que vê em secreto, recompensa publicamente. Essa recompensa nem sempre é material ou imediata, mas sempre é transformadora. No secreto, Deus fortalece a fé, cura feridas antigas e prepara o coração para aquilo que ainda está por vir. Muitas respostas que buscamos externamente só são liberadas depois que algo é tratado internamente. A perseverança no secreto acelera processos espirituais que, de outra forma, seriam adiados. É no secreto que aprendemos a continuar, mesmo quando o silêncio parece prolongado. Existem momentos em que oramos, jejuamos e buscamos, mas tudo parece quieto demais. Nesses períodos, o inimigo tenta semear dúvida, desânimo e a sensação de abandono. Porém, o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é trabalho profundo. Perseverar nesse tempo demonstra confiança no caráter de Deus, não apenas em suas bênçãos. A perseverança também quebra a instabilidade espiritual. Pessoas que vivem apenas de experiências pontuais tendem a oscilar emocionalmente e espiritualmente. Já quem cultiva uma vida constante no secreto, desenvolve raízes profundas. Essas raízes sustentam nos dias difíceis, nas perdas, nas esperas e nas batalhas invisíveis. O secreto constrói uma fé firme que não depende das circunstâncias para permanecer. Davi é um exemplo claro dessa perseverança. Antes de ser conhecido como rei, guerreiro ou salmista admirado, ele foi um pastor anônimo, cuidando de ovelhas longe do reconhecimento humano. Foi no secreto que ele aprendeu a confiar em Deus, a adorá-lo e a enfrentar leões e ursos. Quando o gigante Golias apareceu, Davi já estava preparado, porque a vitória pública foi resultado de uma fidelidade privada. Perseverar no secreto também nos ensina disciplina espiritual. Não se trata de emoção, mas de compromisso. Existem dias em que não há vontade, mas há decisão. E é justamente nesses dias que o crescimento acontece. Deus honra aqueles que o buscam não apenas quando é fácil, mas quando exige renúncia, tempo e esforço. Essa disciplina gera constância, e a constância gera maturidade. Outro fruto da perseverança no secreto é a sensibilidade espiritual. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz, seus direcionamentos e seus alertas. Isso nos livra de muitos erros e escolhas precipitadas. O secreto afina nossa percepção espiritual e nos torna menos impulsivos e mais dependentes do Espírito Santo. A perseverança também fortalece a identidade em Deus. No secreto, deixamos de viver para agradar pessoas e passamos a viver para agradar ao Senhor. Isso gera liberdade emocional e espiritual. Não precisamos provar nada para ninguém, porque sabemos quem somos em Deus. Essa segurança interior é construída longe das multidões, na intimidade silenciosa com o Pai. Quem persevera no secreto carrega autoridade espiritual sem precisar anunciar.
Existe um peso espiritual que acompanha aqueles que caminham com Deus em constância. Essa autoridade não vem de títulos, cargos ou palavras bonitas, mas de uma vida rendida e fiel. O mundo espiritual reconhece quem anda no secreto. Por fim, o secreto não é um lugar de perda, mas de preparação. Nada do que é vivido ali é desperdiçado. Cada lágrima, cada oração, cada renúncia é vista por Deus. E no tempo certo, aquilo que foi gerado no escondido se manifesta. Perseverar no secreto é confiar que Deus está escrevendo uma história maior do que podemos ver agora, e que a fidelidade de hoje será a base das vitórias de amanhã. A autoridade espiritual não nasce de palavras fortes, de aparência religiosa ou de cargos visíveis, mas de um posicionamento interior construído ao longo do tempo. Muitas pessoas desejam autoridade para vencer batalhas, repreender o mal e viver em vitória, mas poucas compreendem que essa autoridade é resultado direto de uma vida alinhada com Deus. O mundo espiritual responde ao nível de submissão que temos ao Senhor. Quanto mais rendidos estamos, mais autoridade espiritual carregamos. A autoridade espiritual começa quando decidimos obedecer, mesmo quando isso custa. Obediência não é apenas seguir ordens claras, mas também responder prontamente às direções silenciosas de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo orienta a sair de lugares, a encerrar ciclos, a perdoar, a esperar ou a se calar. Cada vez que escolhemos obedecer, fortalecemos nossa posição espiritual. A autoridade cresce na mesma proporção da obediência. O posicionamento espiritual exige renúncia. Não é possível caminhar em autoridade enquanto se flerta com aquilo que Deus já pediu para deixar. Pecados tolerados, hábitos não tratados e concessões constantes enfraquecem a autoridade espiritual. Isso não significa perfeição, mas arrependimento genuíno e desejo contínuo de santificação. Um coração quebrantado diante de Deus é mais poderoso do que qualquer discurso religioso. Jesus é o maior exemplo de autoridade espiritual, e sua autoridade vinha da total submissão ao Pai. Ele mesmo declarou que nada fazia por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. Essa dependência absoluta gerava autoridade incontestável. Da mesma forma, quando aprendemos a depender de Deus em tudo, nossa vida passa a carregar peso espiritual. As palavras ganham força, as orações se tornam mais eficazes e a presença de Deus se manifesta de forma evidente. A autoridade espiritual também se manifesta na postura diante das adversidades. Quem é bem posicionado espiritualmente não reage com desespero, mas com fé. Não se deixa dominar pelo medo, mas se firma nas promessas de Deus. Esse tipo de postura confunde o inimigo, porque revela confiança em Deus acima das circunstâncias. A autoridade se revela não apenas no confronto, mas na forma como permanecemos firmes em meio à pressão. Outro aspecto importante da autoridade espiritual é o discernimento. Nem toda batalha deve ser enfrentada da mesma forma. Há momentos de confronto direto, mas há momentos de silêncio, espera e oração. O discernimento espiritual nos ensina quando agir e quando recuar, quando falar e quando apenas observar. Essa sabedoria protege o coração e evita desgastes desnecessários. O posicionamento espiritual também envolve identidade. Quem sabe quem é em Deus não aceita menos do que aquilo que o Senhor planejou. Não se submete a opressões emocionais, espirituais ou relacionais que ferem a vontade de Deus. Essa consciência espiritual gera firmeza e limites saudáveis. A autoridade espiritual começa dentro, antes de se manifestar fora. A vida de oração e jejum fortalece esse posicionamento. São essas práticas que mantêm o espírito sensível e a carne submissa. Quando a oração se torna prioridade, o posicionamento espiritual se fortalece naturalmente. Não se trata de quantidade, mas de constância e sinceridade. Uma vida espiritual consistente sustenta a autoridade nos dias difíceis. Quem anda em autoridade espiritual não precisa se impor, porque a autoridade é reconhecida. Há um respeito espiritual que acompanha aqueles que caminham com Deus em integridade. O inimigo percebe, as pessoas percebem e o próprio ambiente muda. Isso não é para exaltação pessoal, mas para cumprimento do propósito de Deus.
Por fim, autoridade espiritual e posicionamento caminham juntos porque um alimenta o outro. Quanto mais nos posicionamos segundo a vontade de Deus, mais autoridade recebemos. E quanto mais autoridade carregamos, mais responsabilidade temos de viver de forma alinhada ao céu. Essa autoridade não é para controle, mas para servir, proteger, edificar e glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da vida. A espera é um dos processos mais difíceis da caminhada espiritual, porque confronta diretamente o desejo humano por controle, rapidez e resultados imediatos. Muitas vezes queremos que Deus haja no nosso tempo, da nossa forma e conforme as nossas expectativas, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. A espera não é um castigo nem um atraso. Ela é um instrumento de amadurecimento espiritual. É nesse período que Deus trabalha áreas profundas do caráter, que não seriam tratadas se tudo acontecesse rapidamente. Esperar em Deus exige confiança, não uma confiança superficial, baseada apenas no que vemos, mas uma confiança profunda no caráter do Senhor. Quando não há sinais visíveis de mudança, quando as portas permanecem fechadas e as respostas parecem distantes, somos convidados a decidir se continuaremos crendo. A espera revela onde está a nossa fé, se nas promessas ou apenas nos resultados. Quem aprende a esperar em Deus descobre que Ele nunca chega atrasado. A maturidade espiritual nasce justamente nesses momentos de espera. Pessoas maduras espiritualmente não desistem facilmente, não se amarguram com facilidade e não permitem que a frustração roube sua esperança. Elas entendem que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. A espera nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da presença de Deus. Esse aprendizado gera estabilidade espiritual. Abraão é um exemplo claro desse processo. Ele recebeu uma promessa, mas precisou esperar anos até vê-la se cumprir. Durante esse tempo, enfrentou dúvidas, erros e ajustes, mas Deus continuou trabalhando em seu coração. A promessa não era apenas sobre um filho, mas sobre a formação de um homem de fé. A espera moldou Abraão para que ele pudesse sustentar aquilo que Deus havia prometido. A espera também expõe impaciências e áreas de controle. Muitas vezes tentamos ajudar Deus, tomando decisões precipitadas que geram consequências dolorosas. Porém, quando aprendemos a esperar, aprendemos também a ouvir. O silêncio de Deus durante a espera não é ausência, mas direção sendo construída. Ele nos ensina a descansar, mesmo sem entender completamente o processo. Outro fruto da espera é a sensibilidade espiritual. Durante esse tempo, aprendemos a perceber pequenos sinais da presença de Deus que antes passariam despercebidos. Um coração que espera aprende a valorizar o processo, não apenas o destino. Essa sensibilidade fortalece o relacionamento com Deus e aprofunda a intimidade. A espera no tempo de Deus também fortalece a esperança. Não uma esperança frágil, mas uma esperança firmada na fidelidade divina. Mesmo quando tudo diz o contrário, a esperança permanece viva, porque está fundamentada em quem Deus é e não no que está acontecendo. Essa esperança sustenta a alma nos dias difíceis. Maturidade espiritual significa entender que nem toda demora é negativa. Algumas promessas precisam de preparação antes de se manifestarem. Deus se importa mais com quem nos tornamos durante o processo do que apenas com o cumprimento da promessa. A espera prepara o coração para receber sem se perder. Quem aprende a esperar em Deus desenvolve paciência espiritual. Essa paciência não é passividade, mas confiança ativa. Continuamos orando, obedecendo e caminhando, mesmo sem ver resultados imediatos. Essa postura honra a Deus e fortalece a fé. Por fim, a espera nos ensina que o maior presente não é aquilo que Deus faz, mas quem Ele é para nós durante o processo. Quando o tempo de Deus chega, percebemos que não apenas recebemos a promessa, mas também fomos transformados. A maturidade espiritual gerada na espera nos capacita a viver o cumprimento das promessas com equilíbrio, gratidão e fidelidade ao Senhor. O jejum como porta para a intimidade profunda com Deus. O jejum nos leva a um lugar onde a alma se aquieta e a voz de Deus se torna clara.
Diferente do que muitos pensam, o propósito maior do jejum não é obter bênçãos ou milagres, mas mover o nosso coração para mais perto do dele. É abrir espaço para que o Espírito Santo revele quem ele é, e não apenas o que ele pode fazer. Há um convite divino escondido nessa prática. Conhecer a Deus em um nível mais profundo, mais íntimo, mais real. O salmista expressa esse anseio com palavras que atravessam os séculos em Salmo 42:12. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O jejum nos conduz exatamente a esse lugar, onde o nosso desejo por Deus é maior do que qualquer outro, onde a fome espiritual supera todas as demais necessidades. Quando abrimos mão do alimento físico, abrimos também o espaço para alimentar o espírito. É nesse momento que percebemos como tantas vezes corremos atrás de coisas passageiras e nos esquecemos da única fonte que realmente satisfaz. O jejum não é uma troca com Deus, é um encontro com Ele. Não estamos diante do Senhor para barganhar, mas para sermos transformados. A história de Ana, mãe do profeta Samuel, nos mostra essa realidade de forma tocante. Em 1 Samuel 1, 10, 20, a Bíblia descreve que Ana estava angustiada, jejuava, chorava e orava diante do Senhor. Sua dor era real. Seu desejo por um filho era intenso, mas o que mais se destacava na sua oração era o entregar-se por inteiro. Ana não buscava apenas uma bênção, ela buscava a comunhão com Deus. E no tempo certo a sua súplica foi ouvida. E Samuel nasceu não apenas como resposta de oração, mas como parte do plano maior de Deus para a história de Israel. Esse exemplo revela uma verdade poderosa. Quando o nosso coração deseja mais o doador do que os dons, a nossa oração ganha outro peso diante do trono. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações quebrantados, que o colocam em primeiro lugar. O jejum nos ajuda a reorganizar nossas prioridades, a deixar de lado aquilo que ocupa o espaço de Deus em nossa vida e a cultivar um relacionamento real com Ele. É nesse ambiente de intimidade que somos revestidos de autoridade espiritual. Não porque pedimos isso, mas porque a proximidade com Deus gera uma confiança sobrenatural. Um coração que conhece a voz do Pai não se abala facilmente. A ansiedade dá lugar à paz. O medo cede espaço à fé. E as setas do inimigo perdem força porque a nossa mente e o nosso espírito estão ancorados na presença de Deus. O jejum nos ensina a silenciar os ruídos do mundo. Vivemos dias em que somos constantemente bombardeados por informações, cobranças, expectativas e distrações. Sem perceber, muitas vezes damos mais atenção às vozes externas do que à voz do Espírito. Mas quando nos separamos, quando escolhemos parar e buscar, entramos num lugar de quietude, onde Deus sussurra verdades que transformam tudo. E não se trata apenas de ouvir a sua voz, mas de aprender a reconhecer a sua vontade. O jejum realinha o nosso coração com os planos do Pai. Quantas vezes pedimos a Deus para mudar situações, mas o que Ele deseja é mudar a nós mesmos primeiro. Quantas vezes oramos para que Ele abra portas, quando na verdade precisamos que Ele nos prepare para atravessá-las? O jejum nos coloca na posição de humildade necessária para dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dessa entrega, o discernimento espiritual aumenta. Começamos a enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Percebemos armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Reconhecemos atalhos perigosos que antes pareciam oportunidades. É como se o jejum afinasse a nossa visão espiritual, permitindo que andemos com mais sabedoria, clareza e segurança. Essa intimidade também nos fortalece para resistir à tentação. Quando a alma está cheia da presença de Deus, a carne perde força. Coisas que antes nos dominavam, agora não têm mais o mesmo poder. Não porque nos tornamos mais fortes por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo encontra mais espaço para agir dentro de nós. Além disso, o jejum nos ensina a confiar. Muitos passam a vida inteira pedindo bênçãos, mas poucos param para buscar a fonte delas. Quando o nosso maior desejo deixa de ser o que Deus pode nos dar e passa a ser quem Deus é,
algo poderoso acontece. Os nossos pedidos se alinham à sua vontade. E o sobrenatural começa a se manifestar sem esforço, sem ansiedade, sem manipulação. Neste ponto, é essencial compreender que o jejum não apenas fortalece o espírito, mas também desperta o discernimento espiritual necessário para identificar as ciladas e estratégias do inimigo. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem não ter solução, mas a verdade é que a batalha não está apenas no plano natural. Ao jejuar, o crente passa a perceber áreas da vida onde a presença de Deus ainda não foi estabelecida de forma plena, permitindo que o Espírito Santo revele caminhos, decisões corretas e proteções invisíveis, que seriam inacessíveis de outra maneira. O jejum, aliado à oração constante e à rendição total, abre portas para receber direção divina em situações complexas e delicadas. Ao jejuar, o crente passa a perceber áreas da vida onde a presença de Deus ainda não foi estabelecida de forma plena, permitindo que o Espírito Santo revele caminhos, decisões corretas e proteções invisíveis, que seriam inacessíveis de outra maneira. O jejum, aliado à oração constante e à rendição total, abre portas para receber direção divina em situações complexas e delicadas. Quando alguém decide se entregar ao jejum com sinceridade, não apenas as circunstâncias externas começam a mudar, mas também ocorre uma renovação interna que afeta todas as áreas da vida: emocional, mental, espiritual e até física. O jejum se torna um catalisador para experiências sobrenaturais, abrindo portas para milagres, restauração de relacionamentos, cura de feridas antigas e libertação de opressões que se perpetuam há gerações. Ele fortalece a fé, aguça o discernimento e aproxima o coração de Deus de forma que nenhuma outra prática consegue. Além disso, o jejum revela ao crente o que precisa ser transformado dentro de si, promovendo arrependimento genuíno, perdão, humildade e dependência total do Senhor. Esse ato de renúncia e dedicação não apenas coloca o indivíduo em sintonia com a vontade divina, mas também transforma a atmosfera espiritual ao redor, trazendo paz onde havia medo, clareza onde havia confusão e força onde havia fraqueza. O ponto central é que o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio de intimidade profunda com Deus, através do qual o crente se posiciona para viver plenamente no sobrenatural, experimentando respostas de oração que antes pareciam impossíveis e manifestando o poder de Deus em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Assim, o jejum finaliza o ciclo de fortalecimento espiritual, iniciado nos tópicos anteriores, consolidando a autoridade espiritual do crente e preparando-o para enfrentar qualquer desafio com fé, coragem e confiança na ação de Deus.